Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Everton Barros. Nesta videoaula você vai entender por que é tão importante beber água. A água ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. É a água que mantém a nossa boa condição de saúde, a nossa qualidade de vida. A água ela é um elemento mais importante da vida. O ser humano até conseguiria passar vários dias sem comer, mas não suportaria mais do que 2 dias sem beber água. Então é importante beber água. O nosso corpo é composto por 60 a 70% de água. Então eu não consigo entender algumas pessoas que dizem: não gosto de beber água, a água não tem gosto, prefiro suco, só bebo água quando estou com sede. Ou então diz: eu nem sinto sede. Então eu não consigo entender. Se o nosso corpo é 60 a 70% de água, a pessoa precisa beber água. Beber água é um hábito saudável que deveria ser adotado por todas as pessoas. Então, essas pessoas que acham que bebendo outras coisas como suco, refrigerante, cerveja, achando que esses tipos de bebida pode substituir a água, tá totalmente errado. O nosso corpo é 60 a 70% de água e não outros tipos de líquido. Nós perdemos água a todo instante, de várias maneiras, várias formas, de um processo fisiológico do organismo que faz com que a gente perca água diariamente e de várias formas. Vamos observar. Urinando e defecando, por exemplo, no sistema urinário, no sistema digestório, a gente acaba perdendo água. Transpirando e suando, que acontece principalmente em dias de muito calor, por conta da regulação da temperatura corporal, o equilíbrio da temperatura corporal. Respirando, a gente perde água no que a gente chama de troca gasosa, que é inspiração do oxigênio e a expiração do gás carbônico. Tanto que a umidade do ar ela é fundamental para a gente manter uma boa respiração e um bom fluxo dessa troca gasosa. Então a gente também perde água quando está respirando. Lacrimejando, que é a lubrificação dos olhos, cada vez que a gente pisca, o ato de abrir e fechar os olhos, a gente lubrifica a nossa visão. E essa lubrificação, a gente também tem a perda de água. E salivando, que é o primeiro processo do sistema digestório. Quando a gente já imagina um alimento que a nossa boca já fica salivando, a gente já perde água também. E essa perda de água leva à desidratação, que pode trazer diversas consequências para o organismo, para a saúde do ser humano. Como, por exemplo, boca seca e lábios rachados, que é um primeiro sinal que já causa um incômodo. A urina escura, quando a gente percebe que a urina está muito amarelada, pode trazer uma complicação muito desconfortável, que são as chamadas pedras nos rins, mas na verdade são cálculo renal. E as dores são absurdas. Manchas na pele, começa a aparecer algumas manchas, a pessoa pensa que é só uma desidratação, passa lá um hidratante naquela região, mas na verdade o que está faltando é água. Dores de cabeça, se o organismo não tem a água suficiente para poder fazer as suas funções, a pessoa fica com dor de cabeça, que consequentemente evolui para um estado de febre por causa do equilíbrio da temperatura corporal, que acaba sendo comprometido por falta da água.
ânsia de vômito também, que é um sinal de desidratação, também por falta da água, do bom funcionamento do organismo, do processo de todos os sistemas, né, urinário, digestório, entre outros. E a convulsão, um estado mais grave de desidratação, acaba gerando até mesmo a convulsão. Então repare que quanto maior o período de desidratação, as complicações elas vão se agravando cada vez mais. Então, para que a gente mantenha o nosso corpo hidratado, a gente precisa repor água para poder se prevenir da desidratação. A média de água recomendada para manter um bom nível de hidratação são 2 litros por dia. É o que a gente costuma ouvir, é as principais recomendações. Mas esses 2 litros é apenas uma média. Existe uma quantidade de água específica para cada organismo, para cada pessoa. E essa quantidade ela varia de 30 a 35 ml por quilo corporal. Por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos, a gente multiplica por 30 ml de água, que pode variar até 35, e o resultado é a quantidade de água que ela precisa consumir por dia. No nosso exemplo, 1 litro e 800 ml de água por dia. Então, a pessoa precisa tomar essa quantidade mínima por dia. Para você poder lembrar de beber água, para você não esquecer que você precisa beber água, uma dica é deixar uma garrafa de água em local visível perto de você. Então, sempre que você passar na frente dessa garrafa de água, você vai lembrar que você precisa tomar água, para você não cair no processo de desidratação, que nós já vimos as consequências da desidratação. Uma outra dica é você criar um alerta no celular para lembrar você de beber água. Então, coloca o celular para te alertar, para vibrar. Esses celulares modernos que baixam aplicativos, baixa um aplicativo para lembrar você de beber água. Coloca um despertador de hora em hora. Sempre que despertar, você vai lembrar que você precisa tomar água. Então, são dicas para você lembrar de que você precisa tomar água, manter o corpo hidratado e não cair nas consequências da desidratação. Vamos entender agora como funciona a água no nosso organismo. Então você vai ver o quanto é importante manter o corpo hidratado para ter todas as funções funcionando de maneira adequada, de maneira satisfatória. Regulação da temperatura corporal, principalmente em dias de muito calor. Então, a água é ela que mantém essa regularização da temperatura corporal. Quando o nosso corpo transpira, a gente está diminuindo aquele aumento da temperatura corporal. O transporte de alimentos. Então, quando nós nos alimentamos, é a água que leva o alimento até o estômago. A desintoxicação também. Então, aqueles nutrientes que o organismo não utiliza, os resíduos tóxicos dentro do organismo, é a água que faz a eliminação, é a água que faz essa desintoxicação. A digestão, absorção e excreção dos alimentos, o sistema digestório, a água que auxilia na absorção. Quando a gente diz que um determinado nutriente faz bem para a pele, é a água que vai auxiliar a pele a absorver aquele nutriente. Tem um alimento que faz bem para os ossos, é a água que vai auxiliar os ossos a absorver aquele nutriente. Então, são exemplos de importância da água para absorção.
A excreção, que é basicamente a formação do bolo fecal e a eliminação através das fezes. A água também que auxilia nesse processo de excreção dos alimentos. Fluxo sanguíneo, que nada mais é do que o ciclo cardiovascular. Então, esse processo de bombeamento do coração que leva sangue para todas as regiões do corpo é o fluxo sanguíneo, que é a água que é responsável também. E no geral previne de diversas doenças. Então, o fato de você beber água, a água tem como função no organismo prevenir você de diversas doenças. A principal delas são doenças renais, o desenvolvimento de cálculo renal. Você mantendo uma boa hidratação, você bebendo água, você vai se prevenir de diversas doenças, porque o seu organismo vai estar funcionando de maneira adequada, de maneira satisfatória. Algumas considerações importantes com relação ao consumo de água que você precisa se atentar. Não se deve saciar a sede com cerveja, refrigerantes ou sucos. Como foi dito anteriormente, o nosso corpo é 60 a 70% de água e não de qualquer outro líquido. Então, se você está num estado de sede, é porque você já está num processo de desidratação muito avançado. O primeiro sinal de desidratação é a sede. Então, o ideal é evitar sentir a sede. Se sentir sede, não ingira, beba água, não beba refrigerantes, cervejas ou suco. Se você ingerir refrigerante ou bebidas alcoólicas, você tem que beber bastante água, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, essas bebidas elas não acrescentam em nada para o organismo. Se você tomar um copo de refrigerante, beba 3 copos de água. Se você beber um copo de cerveja, beba 5 copos de água. Esses tipos de bebida têm uma função diurética no organismo que faz com que você elimine cada vez mais água. Por conta dessa eliminação, você precisa repor. Beber água não retém líquido. Então, para as pessoas que têm retenção de líquido e fica evitando beber água, isso está errado. A retenção de líquido, ela é um distúrbio metabólico que acontece principalmente com mulheres grávidas e mulheres na menopausa, que o organismo utiliza aquela água, faz toda a sua função, mas ele não elimina. Então, é por isso que existe algumas intervenções, como a drenagem linfática, por exemplo, que é uma massagem para você movimentar aquela água em regiões onde a água ficou parada, para estimular a eliminação. Mas o principal inimigo da retenção de líquido é o sal. Você evitando o sal e mantendo uma boa alimentação, você vai se prevenir da retenção de líquido. Uma prevenção ainda melhor é fazer exercícios físicos regularmente. Então, mesmo você que tem retenção de líquido, é importante beber água. Os idosos não sentem sede mesmo quando estão desidratados. Então, por conta do processo natural de envelhecimento, os idosos eles não sentem sede. O cérebro não sinaliza ao idoso de que ele está com sede. Então ele vai ficando desidratado sem perceber. Então é importante o idoso estar sempre se monitorando para beber água. E beber água ainda ajuda a emagrecer. Porque se você mantém o seu corpo hidratado, se você bebe água constantemente, o seu organismo vai funcionar, todos os seus sistemas vão funcionar, e isso vai auxiliar na perda de caloria e no gasto calórico, no gasto energético. Isso vai auxiliar você a emagrecer. Muito obrigado pela sua atenção.
espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha ajudado. Beba bastante água e até a próxima.